Hoje, no programa 9 Minutos, a gente dá sequência à conversa do programa de ontem, conversando com a terapeuta, com a psicanalista, terapeuta floral, Patrícia Vervloet Salgueiro. Patrícia, então no programa de ontem você falou a respeito do floral, eu quero me estender um pouco. Primeiro porque a história do Edvard Bach é muito bonita. Reconta ela para nós rapidinho. Bom, o Edvard Bach foi um médico, né, inglês, e ele trabalhava ele gostava da medicina voltada para a questão mais natural, ele era um homeopata. Só que ele teve vou dar uma resumida, né? Sim. Ele teve, então, um problema de saúde muito sério, ele começou a repensar a vida dele, e ele foi morar no interior da Inglaterra. E ali ele começou a ter contato maior com a natureza e começou a fazer pesquisa em cima, principalmente das flores, porque ele entendeu que as flores tinham um pulsar diferente energético dentro de um contexto de um vegetal. Tanto que ele usa no floral algumas partes também de folhas ou raízes, mas o grande trabalho do Bach é em cima das flores mesmo, né? Tá, agora veja bem, nós temos aí surgiu os florais ingleses, mas nós temos os californianos, nós temos australianos, brasileiros. Como é que rola isso? Mas tem algo de intuição ali, não tem? Tem. Da pessoa identificar a flor? Tem intuição associado a um estudo da botânica da planta. Então, na verdade, o que a gente percebe é o seguinte, é o que nós estamos vendo hoje, passando por hoje. Nós temos que associar o intuitivo ao conhecimento teórico. E foi o que ele fez. Ele não ficou só na intuição. Ele ficou na intuição e juntou a intuição, todo o lado dele de estudioso, como ele era um médico. Ele já tinha estudado muito as questões do ser humano, até na questão física. Então, ele começou a querer estudar o ser humano na questão da alma, porque ele viu que só no físico ele não conseguia afetar o emocional da pessoa. Então, as dores de alma, ele fala muito em dores de alma no trabalho dele. Agora, nosso cérebro ocidental é o seguinte, se não for complicado, a gente não acredita. Se for simples, a gente duvida, né? É verdade. Então, assim, uma flor, eu vou beber uma água, né, de uma flor, isso vai interferir no meu emocional, isso tinha que haver uma elaboração muito profunda, é difícil às vezes, né? Até o momento que a pessoa percebe os resultados, né? Com certeza, porque assim, nem tudo é comprovado cientificamente, principalmente pelo modelo científico que nós temos. Mas se você for olhar um pouco além na física quântica, o que está se falando em campo de energia, em ressonância, é incrível. Mas você sabe que eu acho um atestado de ignorância essa expressão, pessoalmente? Isso não está comprovado cientificamente. Eu também acho. Até hoje, até agora. Amanhã está comprovado, então passa a valer, né? É verdade. É para ser verdade. Né? Então, nós, enquanto terapeutas, o que nós estamos falando para as pessoas? Confie, então, no profissional. Vá no profissional, veja o embasamento, veja o estudo dele. E vê, tantas pessoas estão se beneficiando. São 80 anos de uso de floral. Se fosse uma coisa que fosse charlatanismo, como as pessoas às vezes falam, já tinha acabado. O que é ruim acaba por si só. E se estamos usando, né, há anos que eu tenho consultório, há anos que eu desenvolvo esse trabalho, eu vejo funcionar. E eu tenho também um lado meu, que também é um lado bastante mental e racional. Isso, eu comecei a me apaixonar pelos florais porque eu usei. E eu vi que funcionou. Aí eu fiquei tão apaixonada que comecei a estudar para ajudar outras pessoas. Do mesmo jeito que eu fui ajudada. Agora, a respeito de flores é igual gente, tem tudo quanto é parte do planeta. Aliás, a metáfora até é boa, porque gente também tem de todas as cores, né? É verdade. Agora, existe, assim, especificações? A flor australiana, o floral australiano é melhor para isso, ou o floral californiano, o inglês, o brasileiro? Não, né? De jeito nenhum. Sempre há uma correspondente flor em cada país, cada lugar. Exatamente. Porque, na verdade, interessante. Nós estamos vivendo a energia mesma, o planeta é o mesmo. Não tem por que a Austrália ser melhor do que a Califórnia e ser melhor do que os brasileiros. Eu acho que, de novo, é um olhar dualista, é um olhar que exclui. Nós temos que vamos unir, né? A palavra é unir, né? É um todo integrado, né? Vamos colocar desse jeito. Inclusive com os próprios sistemas, né? Agora vamos falar um pouquinho de algumas dessas meninas que estão... Tem uma fotografia aqui, né? Essa aqui, por exemplo, essa flor aqui. Essa é a flor do garlic.
é uma flor do sistema californiano e ela trabalha principalmente com medo do público, medo de falar em público. Vou tomar uns litros desse floral. Fora isso, outros tipos de medo, ligado a um medo do desconhecido. Muito boa para também pessoas que têm pesadelos. Então, essa flor ajuda muito nesse medo, tá? Medo do desconhecido. Essa aqui que eu considero o rei das flores, já que a rainha é a rosa, né? Esse aqui é o rei das flores. O girassol, ele é chamado do avô das margaridas, tá? Dentro dos florais. E ele trabalha muito com uma estruturação interna do ser a nível do ego, a nível de uma postura mais segura em relação ao mundo. Tanto que se você olhar o gestual da flor, ela tem essa cor amarela que traz essa coisa do brilho, do poder. E olha como ela olha para cima. Ela significa o sol, né? Tanto que o nome é sunflower, né? É o girassol, né? Essa aqui? Essa cerato é do sistema do Bach. É uma flor para as pessoas que estão sempre com muita dúvida. Elas estão sempre perguntando aos outros o que deve fazer, mas também não segue, continua na dúvida. Elas perguntam, elas nunca confiam. Elas não confiam em si próprias. E também não confiam no outro, não. Então ela vive na dúvida, igual uma barata tonta. Bem, nós vamos fazer uma breve interrupção aqui para os nossos comerciais e a gente volta com a sequência das flores. Até já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje a terapeuta floral e psicanalista Patrícia Vervloet Salgueiro. Nós estamos falando agora exatamente sobre algumas das flores que são usadas na terapia floral. Essa aqui, Patrícia? Essa é Lark, do sistema do Bach também, e ela trabalha com insegurança e autoestima. Insegurança e autoestima. E autoestima. É uma flor maravilhosa. A pessoa está com a autoestima baixa. Exatamente. Então, eu uso muito, não só para adulto, lógico, mas ela para adolescente e criança, né, naquela fase da pré-adolescência, ela é maravilhosa. E você sente mesmo que a pessoa fica mais autoconfiante, né? Essa aqui? Mímulos é uma flor também do grupo do sistema do Bach, é uma flor para medo e muito ligado também à timidez. É medo que eles chamam medo do mundo, medo da exposição. Então, mímulos, nós vamos muito para essa questão desse medo. E também para o medo específico. Pessoas que têm medo de barata ou medo de andar de avião. É uma flor que ela é mais pontual em cima desse medo também. Aspen. Essa já é uma outra, também que trabalha com medo, mas é aquele medo mais parecido com o do garlic. É um medo do desconhecido. É uma flor maravilhosa para as pessoas que chegam no consultório dizendo eu estou muito ansiosa, porque hoje em dia todo mundo só diz que está ansioso. E por trás dessa ansiedade, o que a gente vê muito é isso, o medo do desconhecido. Dá de cabeça para baixo. O Wild Rose é uma flor que ele chama a flor da alegria de viver. É uma flor que ajuda muito nas tristezas. Não é uma depressão, é uma tristeza de não ter vontade de fazer muita coisa. Até para estudo ela é boa, porque ela te dá vontade de criar, de estudar, de trabalhar. Gentian é uma flor para gente que está muito desanimado, como se tivesse perdido a fé de que vale a pena realmente continuar lutando, vivendo. Então ele chama a flor da fé, no sentido do ânimo, vamos dizer assim, da crença, de acreditar que as coisas possam melhorar. Impatience. Essa daí é outra flor do sistema do Bach. O nome já diz, é para impaciência. Não precisa nem explicar muito, né? As pessoas, então, muito impacientes, elas se beneficiam muito dessa flor, porque diminui muito a impaciência delas. Agora, o repertório é enorme, né, de flores? Enorme. Califórnia são mais ou menos 150 essências, Bach 38, fora australiano. Olha, eu acho que nós temos um universo de mais de umas 500 essências. Só que é lógico que você vai escolher alguns sistemas que você se identifica para trabalhar, porque... Mas tem uma coisa maravilhosa também, além de tudo isso, que eu acho tudo maravilhoso, é que você pode combinar tudo numa porção só, né? Você pode combinar, com certeza. E não só você pode, como um pouco de paciência, um pouco de medo, um pouco de isso aqui, bota tudo. É isso aí. Aí, lembrando que você não vai tomar um vidro de floral e pronto, curei tudo. Isso não existe.
Sim. Isso é um trabalho interno. Então, você vai melhorando à medida que você vai tomando os florais. Como é uma terapia. Quando você vai fazer uma terapia, você sabe que você vai ter que ir se trabalhando aos poucos, gradual. olhar para as suas questões emocionais. Tem que ter gradualismo e perseverança. O problema é que a gente quer um milagre, né? Que é pronto. Não, Você quer, se possível, comprar pronto. Então, nem use floral, porque não é milagre. Quer comprar pronto e sem trabalho. E sem trabalho, sabe? Trabalho interno dá muito trabalho, né? Não queremos. Não dá. Agora, então, e você sincretizou bem essa questão da psicanálise com os florais, então, né, Patrícia? Eu acredito que a psicanálise me deu um embasamento muito bom. Até para estar olhando para dentro, né, do ser. E primeiro porque eu tinha que olhar para dentro de mim, né? Então, assim, a psicanálise também me ajudou muito a estar olhando algumas minhas questões, como outras metodologias que eu uso, que não só a psicanálise. Então, ela me deu um embasamento muito bom. Então, hoje eu me sinto segura de estar associando e podendo dizer que está dando muito certo. Porque tem vezes também, Patrícia, que a pessoa, ela não consegue se expressar. Ela não consegue, digamos, perceber essas emoções que estão latejando lá no inconsciente, né? E você sabe que você falou uma coisa super interessante? Muitas pessoas me procuram para usar um floral e depois elas se abrem para procurar um terapeuta. É muito interessante. Aí elas falam, nossa, você sabe que eu estou vendo que eu preciso me olhar mais? Aí ela pode procurar um psicólogo, um psicanalista, enfim. Não necessariamente ela tem que ficar comigo. Entendi. Fazendo a terapia, ela pode procurar Mas há situações em que você opera, ou seja, intervém em consórcio com um psiquiatra, por exemplo. Muito. Porque tem casos mais severos, né? Tem. Um pânico, por exemplo, uma depressão profunda. Não resolve. Só floral não resolve. E eu tenho alguns médicos em Vitória que realmente eles têm um pensamento mais aberto. Então, eles falam, não, se está te fazendo bem, vamos usar junto. Eles não excluem isso, eu acho muito bacana, e eu acho isso uma evolução, né? Para a cabeça do médico, que todo estudo é em cima muito, né, da questão física, esses médicos que estão abrindo, inclusive não só psiquiatra, tem médico, tem clínicos, que eles indicam que as pessoas tomem. Agora, embora não seja nem o foco dessa conversa nossa hoje aqui, por derivação, você chegou também na aromaterapia, né? Por derivação, perceber que é uma outra propriedade, né? É verdade. E os aromas também podem estar, com certeza, auxiliando, não só a nível do aroma, no sentido de você colocar no aromatizador e inalar, como também no toque, né? A massagem com aromaterapia é uma coisa maravilhosa. Eu já trabalhei anos. Agora, florais brasileiros já estão catalogados, identificados flores com suas respectivas indicações? Nós temos sistemas brasileiros bem conhecidos. Tem o mineiro, que são os florais de Minas, tem o da Filhas de Gaia, tem o do Saint Germain. Então, assim, tem outros, mas esses três são os que eu tenho mais conhecimento. E são florais realmente que o estudo é muito... O estudo é todo baseado no estudo do bar, né? Na verdade, a base é o bar, Sim, né? a bar. E você, numa consulta, você já consegue fazer a prescrição, Patrícia? Consigo, com certeza. Né? Lógico que eu consigo fazer uma prescrição para a pessoa começar a trabalhar. Sim. Então, por exemplo, se ela está num estado emergencial, eu posso usar um rescue, que é o floral do bar para emergência, para ela sair do pior, e aí depois nós vamos fazer um trabalho... de identificação mais exata. Exatamente. Agradeço muito, Patrícia, a sua disposição de estar conosco aqui esses 2 dias, falando conosco sobre isso. Então, para mim é um prazer, porque falar de florais e de algo que eu acredito é muito importante. E eu também queria falar um pouco do curso de florais, que eu estarei ministrando, tá aqui em Vitória, já é o 2º. Esse curso tem certificação internacional, eu sou habilitada para dar esse curso no Espírito Santo. Então, eu queria convidar as pessoas, a partir de abril, 21 de abril, estarei começando esse curso, mais um curso em Vitória. Muito grato mesmo, viu, Patrícia, pela sua presença aqui. Em 9 minutos, a gente contou com a presença da terapeuta, psicanalista, Patrícia Vervloet Salgueiro. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender erro e acertos caminhos, aprender